Nono circuito de xadrez rápido do Tocantins 2025, etapa 2. A primeira partida eu saí de pretas e as brancas abriram com D4. Eu jogo o cavalo em F6, um lance flexível, porque ainda não sei o que ela vai jogar, né? Ela pode jogar aqui e transpor para as posições do peão dama, ela pode jogar um ataque muro de pedra, Trompowski, ela pode jogar o sistema London até onde jogava London. Ainda não sei o que ela quer jogar, então primeiro eu jogo o cavalo F6 e depois do que ela jogar eu vou escolher a linha que eu quero usar, né? Então aqui ela joga o bispo F4, me indicando que ela vai jogar um sistema London ou um Jobava London. Aqui eu joguei D5, é o lance que a gente joga contra o sistema London. Aqui antigamente eu gostava muito de jogar com bispo F5, eu jogava como se fosse um sistema London de pretas, mas eu vi uma linha antes de ir para o torneio contra London, que era jogar E6 e jogar depois o bispo em E6 e propor as trocas cedo, já trazendo também mais uma defesa aqui para a casa de E5, que é onde ela quer plantar o cavalo dela. Ela joga H3, bispo D6 e ao invés de trocar, ela bloqueia com o cavalo. Aqui eu estava com a ideia de jogar C5 ou então desenvolver o cavalo e começar a atacar começar a pressionar a casa de E5, que foi o que eu fiz. Então ela joga E3, eu fiz o rock, eu quero jogar um C5 e aqui como eu vejo que ela ainda precisa de dois lances para rocar, então eu jogo o rock primeiro, depois que ela mexer o bispo eu jogar C5, que eu tô com esse um tempo, né? Então ela joga B3 e aqui eu acho esse lance muito estranho. Eu sei que esse lance é um erro, mas eu estava procurando como que eu poderia punir esse erro, não estava encontrando. Eu sabia que o lance correto aqui é C3, né, para defender o centro, mas ela jogou B3 e eu vejo que esse lance é ruim porque enfraquece as casas pretas. O bispo dela não está mais lá para poder defender as casas pretas. Eu sei que ela está aqui tentando impedir um C4, mas não era a minha ideia jogar esse C4. Eu queria jogar C5 para abrir a casa de C7 para colocar minha dama lá e pressionar o centro aqui e resolver esse problema desse cavalo aqui no centro já na abertura, aproveitando que eu já estou rocado. Então depois que eu resolvesse esse problema eu já poderia abrir linhas, trazer as torres para o centro e começar algum tipo de ataque, começar a trazer problemas. Ela jogou esse B3, eu não soube, estava procurando uma maneira como é que eu poderia punir esse lance, eu não encontrei e segui meu plano normal aqui com dama C7. A maneira que eu deveria ter usado para punir esse lance é entender que depois que ela jogou B3, a casa de C3 ficou fraca e eu posso jogar o meu cavalo imediatamente em E4, impedindo que ela desenvolva o cavalo para C3, e ela também não pode desenvolver o cavalo para D2, porque senão eu planto meu cavalo em C3 com tempo na dama. A dama tem uma única casa que é C1 e agora ela não pode mais rocar porque senão o bispo cai com cheque e cai a dama também. Então aqui ela já começa a ficar muito sufocada. Então essa era a maneira de punir esse lance. Vai ficar para uma próxima. Agora eu segui meu lance comum, como eu não tinha visto essa ideia, eu fui para o meu lance natural aqui, minha dama C7, começar a pressionar o centro. E aqui ao invés dela resolver o problema, né, que eu tô com três peças atacando e ela só tem duas defendendo, então eu tô ganhando as trocas, ela simplesmente fez o rock. Então eu fui lá, todas as trocas, ganhei um peão com tempo na torre. Ela desenvolve o cavalo para defender a torre e eu jogo meu cavalo para E4, porque se trocar, simplificar, tô bem, tô com um peão a mais. Mas se ela vir para F3, que foi a ideia, é que agora meu cavalo ele entra em C3 e com o apoio da dama, e esse cavalo fica muito forte aqui em C3. Ela jogou dama D3, eu achei que eu poderia jogar esse cavalo a hora que eu quisesse lá, então eu queria primeiro desenvolver o bispo. Tava pensando em jogar B6 A5 e depois jogar o meu bispo lá em A6 com tempo na dama. Ainda mais que se meu cavalo conseguir chegar em C3 eu ganharia uma peça, mas eu achei que era muito longo. Pensei em jogar em D7 mesmo, para trazer aqui para C6 e deixar esse bispo nessa diagonal. Depois conectando as torres eu vou trazer elas para o centro. Só que o problema é que agora ela tem C4. Agora ela consegue atacar o centro com essa ruptura, por isso que eu acho que o melhor aqui seria eu jogar um cavalo C3 para evitar o C4 antes de desenvolver o bispo. Acabei indo pelo bispo primeiro, ela atacou o centro, eu defendi com o bispo. Aqui se ela tomasse eu ia tomar de peão, ia manter esses peões bem fortes aqui no centro. Só que ao invés de tomar, ela jogou esse A4,
um lance que não fez nada, não fazia nada, não entendi. Eu usei esse tempo para jogar o meu cavalo em C3 e deixar ele plantado aqui. Tá bem defendido, estou atacando o bispo. Ela não tem como defender esse bispo. E se a qualquer momento que ela atacar o cavalo, eu vou tomar o bispo. Ela decidiu tomar o peão no centro. Eu pego de bispo, porque agora eu estou pensando em tomar o bispo dela com um cheque para desviar a dama, porque depois que a dama desviar, ela perde outro peão e eu vou ficar com 2 peões a mais. Ela acabou entrando nessa linha, ela atacou o cavalo, eu desviei a dama e ganhei mais um peão, fiquei com 2 a mais. Aqui ela parece que está ganhando um peão de volta, mas se ela tomar o peão, a torre dela cai com cheque. Então ela escolheu jogar a torre de em A3 para atacar o bispo e também agora o peão. Aqui eu fui direto pro lance C4, que eu fiquei imaginando se eu volto o bispo ela ganha o peão de volta, mas essa é a melhor linha. Aqui eu vou lutar pelo centro, e aí se ela tirar a torre lá da coluna A para trazer, para defender a torre, ela tira a defesa do peão. Então eu posso trocar as torres, e depois que eu trocar as torres, eu tenho um cheque lá em A1, ganhando o peão de volta. Então aqui ela deveria trocar as torres, e agora eu tenho essa torre muito forte dominando a única coluna aberta. Eu não vi essa ideia de sacrificar um peão para poder ativar minha torre aqui nessa coluna aberta. Acabei jogando C4 direto. O problema de C4 é que eu deixo de defender a casa aqui de D4 e ela pode plantar o cavalo dela lá. Então agora ela está ameaçando a qualquer momento tomar esse bispo. Esse bispo não vai para lugar nenhum, né? Ele não volta e ele está preso aqui no quintal das brancas. E a qualquer momento ela pode simplesmente tomar o bispo e ganhar um peão de volta. Aqui eu jogo dama E7 atacando a torre. Aqui ela voltou, achei até que ela fosse jogar a torre de C ela em A1 para deixar essas torres conectadas aqui, mas ela acabou voltando a torre. Então eu jogo torre lá de A em C8, quero trazer as torres para o centro. Estou trazendo as últimas peças para o jogo. Ela joga dama B2 ameaçando ganhar o peão. Eu jogo a dama em F6 de novo, porque agora o cavalo dela está cravado. Se ela tomar o cavalo, a dama cai. E ela começou a puxar o peão dela da coluna A, né? Aqui eu fiquei muito incomodado, porque eu não sabia o que fazer. Eu não estava gostando da ideia de jogar B6 e liberar essa coluna para a torre dela jogar. Não estava gostando da ideia de jogar A6 também, porque esse peão fica atrasado. Então ele fica fraco demais. Essa coluna aqui vai se tornar um problema. A qualquer momento, se ela tomar esse peão de B7, ela toma o de A6 e esse peão fica muito forte, poucas casas da promoção. Então eu pensei em deixar ela chegar aqui embaixo. Trouxe mais a última torre pro jogo, porque depois que ela chegasse em A6 eu poderia jogar B6. E aqui eu tinha ideias de jogar B5, E5 e ir atrás do peão em algumas linhas. Mas aqui o melhor é ir direto para B5. Acabei jogando B6 primeiro, um lance bem fraco, foi muito devagar. E depois que ela defendeu a dama, que agora ela está ameaçando tomar o bispo, eu tiro o bispo do meio. Ela joga a dama B4 e agora eu defendo com B5. Aqui eu poderia ter jogado melhor, sacrificando a torre. Aqui se ela toma de dama, depois de todas as trocas, esse peão aqui ele cai e não tem o que ela pode fazer, não tem como defender, porque a casa de D1 tá defendida pelo bispo. Então eu vou poder jogar torre D8 atacando lá o peão, mas é muito interessante que eu não vá atrás desse peão ainda, porque senão eu tô aqui deixando meu rei tomando aqui um mate na última fileira, né? Porque agora aqui ela pode tomar o bispo, porque eu não posso tomar a torre, senão eu tomo mate. Então eu tenho primeiro jogar um G6, liberar a casa para o meu rei, para depois eu ir buscar o peão, e ela não consegue defender esse peão de jeito nenhum. E eu vou ter esses 2 peões passados aqui que ela vai ter que sacrificar uma torre para impedir a promoção, e eu já fico bem melhor. E é basicamente a mesma ideia se ela tomar de peão, porque o peão ele tá fraco. Ela não consegue defender esse peão, ele vai cair de qualquer maneira. Então aqui eu vou atacar o peão, depois eu vou liberar uma casa para o meu rei e depois ir lá pegar o peão. Aqui depois de B5 ela joga dama A3. Durante a partida eu achei esse lance muito inteligente, porque como ela quer tomar tudo em B5, agora a dama dela vai estar protegendo o peão em A6 e a minha dama não consegue mais tomar lá. Porque como eu tinha a ideia de jogar E5 para
provocar as trocas, aí eu tava com a ideia de tomar o peão, mas agora eu não vou conseguir mais tomar por causa que a dama tá lá. Mas eu fui pro lance C5 de qualquer maneira, porque mesmo que chegasse nessa posição e eu não consigo pegar o peão dela, mas eu posso infiltrar com a minha torre aqui na segunda fileira e agora eu já tenho umas ideias muito fortes, porque eu estou ameaçando o mate em 2. Aqui eu achei que ela ia defender com torre F1 como único lance. E depois aqui eu vou jogar a dama lá em C6 e começar a avançar meu peão. Esse meu peão ele vai ganhar a partida. Só que aqui ela jogou F3 e eu vejo que ela perde no ato, porque agora eu tenho dama G5 ameaçando o mate. Única defesa é jogar o peão em G4 e mesmo assim eu vou jogar simplesmente um dama H4 e agora eu tenho dama G3 cheque com ameaça de 3 mates diferentes, né, em 3 casas diferentes, e ela não consegue defender nenhum dessas ameaças. Então aqui ela desistiu, acabei ganhando a primeira partida. Nessa partida eu fiz 85% de precisão e tive a minha primeira vitória. Na segunda partida eu saí de brancas, abri com E4 e as pretas responderam com a siciliana. Eu joguei contra essa mesma pessoa na última partida da sexta etapa de 2024 e a gente jogou basicamente a mesma variante, que foi a siciliana do dragão acelerado com bispo G7, e agora de novo ele cometeu o mesmo erro que ele cometeu na primeira vez que eu joguei com ele, que foi jogar E6. Nessa variante do dragão acelerado, E6 é um erro gravíssimo, porque o bispo já não está mais nessa diagonal para proteger. Então o lance correto aqui é D6, ou então jogar o cavalo F6, depois de F3 preparar uma ruptura D5. Mas aqui de novo ele comete esse erro jogando E6, enfraquece essas diagonais. Na outra partida eu não sabia que isso era um erro. Eu acabei jogando normal, joguei dama D2, querendo trocar o par de bispos. Depois, achando que se ele jogasse cavalo F6 ou F3, ele jogou cavalo E7, aí deu outras linhas. Eu comecei um ataque, ele acabou cometendo um erro lá que perdeu a partida. Nas análises eu vi que se ele na variante do dragão acelerado jogar em D6, eu posso imediatamente jogar meu cavalo de D lá em B5, e aqui eu já estou com uma posição muito ganha, estou com 2,5 pontos de vantagem já. Aqui eu sabia que o melhor lance da posição é rei F8, mas eu não acreditei que ele ia encontrar. Aqui eu estava calculando ele tomando o cavalo de bispo, foi realmente o que aconteceu, e aqui eu estava tentando entender o que seria melhor, tomar de peão e manter a ideia de plantar meu cavalo em D6, ou voltar com o cavalo, e agora eu estou ameaçando voltar para B5 de novo, então ele vai ter que ser obrigado a jogar A6, e aí eu vou usar esse tempo para poder fazer jogar dama D2, manter aqui um ataque forte nas casas pretas, preparar o roque, e eu sempre vou ter ataques bem mais rápido, né, devido a esses ganchos aqui. Porém, aqui eu escolhi tomar com o cavalo, e aqui ao invés de jogar dama D2, a melhor ideia seria jogar dama lá em D6. Eu prejudico o desenvolvimento dele, o bispo ele fica um pouco difícil de jogar, ele não vai fazer roque mesmo se ele jogar o cavalo para F6, mesmo se o cavalo chegar em F6 eu posso cravar. Então aqui é um lance bem natural jogar dama E7, e a ideia de dama D6 é reposicionar a dama lá para G3, porque agora eu estou sufocando as pretas, não tem mais desenvolvimento para esse cavalo, porque se o cavalo chegar em F6 agora eu vou cravar o cavalo, H6 não funciona, porque eu jogo dama H4, e agora se tomar o bispo a torre cai, e se ele jogar cavalo H5 atacando a dama, eu vou fazer as trocas. Aqui ele está atacando tanto a torre quanto o bispo, eu só volto meu bispo para F6, ele pega a torre, eu pego a torre, e agora o cavalo está preso. Então aqui eu vou estar ganhando uma peça. Eu não vi essa ideia, fui para o mais natural dama D2, quero fazer o roque e quero cravar o cavalo sem ter medo de H6, expulsando o bispo. Ele desenvolve o cavalo, eu vou lá, cravo o cavalo, e aqui ele faz o roque. E aqui eu estava procurando, eu sabia que eu estava melhor, que eu estava muito ganho, só que eu fui muito precipitado, porque eu comecei a tentar calcular maneiras de converter, de ganhar a partida em poucos lances. Então a primeira coisa que passou na minha cabeça foi jogar E5 para liberar essa casa, de E4 para o cavalo, sacrificando o peão para jogar cavalo E4, e aqui eu achava que eu estava ganhando uma peça.
O problema desse lance é que ele toma o cavalo, atacando a minha dama, e mesmo depois que a gente troque tudo, no final ele tá com um cavalo a mais. Aqui a melhor maneira de converter essa posição é entender que eu posso jogar, o cavalo está gravado, ele não tem defesa, estou querendo jogar de fato E5 para ganhar o cavalo, mas como o cavalo dele está defendendo, eu posso pensar no lance dama F4, porque agora eu estou ameaçando ganhar o cavalo imediatamente e também defendendo a casa de E5 para o avanço, para caso ele defenda o cavalo, E5 ganha uma peça. O problema desse lance com dama F4 é que ele tem cavalo H5 contra-atacando a minha dama, então a linha seria voltando, atacando o cavalo, e no final da linha ele não perdeu nenhuma peça. E a maneira que eu tenho para ganhar essa peça é jogando um lance de preparação, bispo E2, porque agora eu estou defendendo a casa de H5. Agora sim eu estou ameaçando dama F4, porque se ele fazer qualquer lance, dama F4 já ganha uma peça, porque ele já não tem mais defesa. É uma ideia bem difícil de encontrar. Eu fui por esse lance E5 e depois que ele pegou de cavalo, eu joguei cavalo E4. Esses lances foi bem ao toque. Joguei assim que ele tomou, eu joguei D4, cavalo E4 na hora. Na hora que eu joguei esse lance, eu comecei a imaginar: peraí, o cavalo dele pode tomar o meu atacando a dama. Será que isso é bom ou é ruim? E aí foi quando eu vi que se ele tomasse o cavalo no final da linha, ele ia estar ganhando uma peça. E aqui eu já estava muito mal, já estava perdendo a partida, né? Só que eu tive muita sorte que ele não viu e capivarou de volta jogando rei G7, que eu tomo o cavalo na hora, um garfo ganhando a dama, e ele desiste da partida, então eu acabei ganhando a segunda partida. Nessa partida eu tive 80,4% de precisão, tive a minha segunda vitória, então agora eu estou com 2 partidas e 2 vitórias. Na terceira partida eu saí de pretas, as brancas abriram com o cavalo C3 e aqui já quebrou toda a minha expectativa da partida. Eu já joguei com ele algumas vezes, todas as vezes que ele sai de pretas ele joga a siciliana com D6, toda vez que ele saía de brancas ele jogava E4 e a gente jogava uma Caro-Kann. Só que dessa vez ele mudou e jogou um cavalo C3 e aqui já me quebrou, porque eu nunca joguei contra cavalo C3 na vida. Então já tenho que improvisar já no primeiro lance. Eu não sabia o que fazer contra cavalo F3, cavalo C3 no caso. Eu só sabia que ele não ia mais jogar uma posição de inglesa e nem de gambito da dama. Então eu imaginei que ele poderia jogar aqui um Joe Babalondo, um ataque muro de pedra, né? Ou sei lá o que. Então eu pensei, vou jogar cavalo F6, porque cavalo F6 é flexível, então dependendo do que ele jogar eu vou responder. E foi aqui que ele jogou E4. Na hora que ele joga esse lance eu já me arrependo. É que eu deveria ter jogado um D5 evitando o E4 dele, porque agora é forçado jogar um E6 para evitar que ele jogue E5 atacando o cavalo e entre em posições da defesa Alekhine, que eu não tenho a menor ideia de como jogar. Então eu tenho que jogar esse D6 e eu já não entendo o que eu estou jogando. Cavalo F6 e D6 aqui é as posições da Índia do rei, nunca vi, nunca joguei essa defesa na vida, então não entendo nada dela. Ele jogou D4, cavalo C6, bispo E3, e aqui eu jogo, aqui foi engraçado, porque eu achava que esse lance era muito inteligente. Tô atacando a dama, induzindo F3, depois eu volto meu bispo para D7, porque eu tô achando agora ele tem problema de desenvolvimento, porque o cavalo dele não vai mais para F3, e se o cavalo dele for para E2, o bispo dele fica fora de jogo, e aí aqui eu vou ter tempo de fazer o rock e jogar a partida. Na verdade F3 só ajuda ele porque ele quer rocar longo e começar um ataque, e esse F3 ajuda G4, G5, H4, H5. Então esse bispo G4 aqui foi muito ruim, induzindo H3. Ele joga dama D2, aqui ele já poderia ter começado a atacar sem problemas com esse F3 aqui, mas ele jogou dama D2, preparando roque longo. Eu jogo E5, eu preciso liberar aqui o desenvolvimento do meu bispo, depois fazer o roque. E ele joga cavalo G2, aqui eu achei que ele estava fazendo um erro, porque o bispo dele está fora do jogo, mas não tá, porque G4 aqui é um lance muito bom e é o melhor lance da posição. Ele precisa jogar G4, H4 e começar algum ataque. E aí no momento que ele joga G4 ele já pode desenvolver o bispo para onde ele quiser.
Então vendo que ele pode rocar longa, eu joguei A5. Mas só que esse lance é muito ruim porque ele não tá fazendo nada porque eu não tenho um B5. Né? O meu B5 só seria possível se eu tivesse ou C3 ou A3. E eu não tenho nenhum dos dois. Agora que eu joguei A5, eu vou ter que tirar o cavalo daqui para depois jogar C3, para depois jogar B5. Esse ataque é muito lento, então não compensa. Então agora o ataque dele começa, G4, bispo E7, H4 e funciona muito bem. Então eu vou trocar as peças porque minhas peças estão muito sem lance, estão muito afogadas, estão muito sufocadas. Então eu troco os peões no centro para poder liberar a casa aqui para o meu cavalo, porque agora eu estou ameaçando jogar C5, expulsar o cavalo dele e jogar cavalo F3 ganhando a dama. Ele defende, eu jogo C5 de qualquer maneira. E aqui foi quando eu perdi a partida, porque aqui eu achei que jogando C5 o cavalo dele ia para P3, eu jogaria A4, o cavalo dele voltaria para C1, agora ele não teria mais o roque. E aí eu teria C4. Agora o cavalo dele tá preso, o cavalo dele não mexe e tudo mais. Agora eu posso até fazer um roque, porque ele não tem G5, meu cavalo fica plantado ali em H5. Aí ele não pode jogar F4, porque senão o G5 cai. Então eu tava achando aqui que eu tava arrasando. Aqui eu tô ameaçando jogar B5, B4 e começar um ataque muito forte na área da dama. Só que aí ele simplesmente joga o cavalo dele para B5 e aqui acabou. Porque e aqui foi onde eu errei pior ainda, porque eu joguei C4 primeiro e foi pensar depois. Porque na minha cabeça eu pensei, nossa, esse cavalo aqui eu esqueci dele, pra mim ele não existia. Então a única coisa que eu vi defendendo o cavalo em B5 foi o bispo. Eu pensei que se eu jogar C4, o bispo dele não estava mais defendendo o cavalo. Então agora eu tô ameaçando tomar o cavalo tem que sair. Aí o cavalo vai para A3, eu vou jogar B5, B4. Ou se o cavalo for para D4, por exemplo, não funciona porque eu também vou ter B5, B4 e meu ataque tá muito rápido, muito forte. Mas nada, ele simplesmente pegou aqui em D6 com cheque. E aí eu fiquei, ué, ah tá, tem uma dama ali defendendo o cavalo também. Aqui eu já desisti, eu psicologicamente desisti, mas eu continuei jogando a partida. Comecei a fazer os lances ao toque de qualquer maneira, porque aqui eu já poderia ter desistido. Então peguei o cavalo, toma atacando o cavalo, aí troca as damas, que ele deu cheque. Eu não queria vir para E8 porque queria usar a torre. Antes de perder eu queria jogar com a torre, então joguei meu rei para D8, trazer a torre para E8. Ele jogou bispo D6 atacando o cavalo, torre defende, ele troca as peças. Aqui ele toma o peão, que a ideia de tomar o cavalo é para poder tomar o peão depois, né? Então ele toma o peão. E aqui eu jogo rei E7 porque ele estava atacando F7. Ele faz o roque. E aqui eu pensei, bom, eu tô com duas peças defendendo lá em B5, eu posso jogar B5, B4 e começar algum tipo de ataque aqui, vai que ele vacila e eu consigo recuperar minha vantagem, né? Recuperar a vantagem. Só que aquele jogo, esse bispo B5 aqui, não tinha mais o que fazer, porque ele tá ameaçando F4, minha torre não tem pra onde ir. Eu sou obrigado a simplificar a posição. Simplificar a posição é horrível para mim, porque eu tô com dois peões a menos. Com um rei fraco no centro, ele já tem muitos peões, muito espaço aqui na ala do rei. E o ataque dele é muito forte, então trocar as peças é para mim. No momento que ele me força a fazer isso, e ainda ele pega de cavalo com cheque, quebra toda minha posição. E ainda depois desse cheque, pior chega com o cavalo B6. Agora ele tá dando um garfo. E aqui ele tá ganhando uma peça, porque o bispo ele tá sendo atacado duas vezes, então eu não consigo defender, porque mesmo que eu defenda ele vai tomar de qualquer maneira. Ele pode tomar de cavalo ainda, né, porque é um garfo. E esse garfo aqui eu não vi também, eu só fui ver ele, porque eu pensei, eu tô perdendo uma peça, então vou entregar a peça para um peão. E depois que eu joguei torre lá em E8, aí ele deu o garfo. Aí, tem esse garfo também, né? Não, obrigado pela partida, valeu, desisti. Não tinha como. Foi uma partida muito frustrante desde o primeiro lance eu já não sabia o que fazer. Então fica de experiência para eu aprender uma linha, né? Como jogar contra o cavalo C3 no lance 1.
Nessa partida eu fiz 76,8% de precisão, tive a minha primeira derrota e agora eu estou com 3 partidas, 2 vitórias e 1 derrota. Na quarta partida eu saí de brancas, abri com E4 e as pretas responderam com E5. Contra E5 eu jogo o cavalo C3, a abertura Viana, aqui ele já tem algumas ideias. Tem uma linha que é bem simétrica, que é cavalo C6, bispo C4 e bispo C5. Aqui eu gosto de jogar dama G4 e ir por algumas linhas bem interessantes. Aqui ele pode jogar a variante dos dois cavalos, né? Depois de bispo C4 ele pode jogar cavalo F6. Eu tenho que jogar D3, senão ele vai tomar o peão e depois que eu retomar de cavalo ele tem um garfo e ele já fica um pouquinho melhor. Então aqui eu tenho que jogar D3. Aqui tem algumas linhas alternativas que ao invés de mexer algum dos cavalos ele pode jogar um simples D6. Eu vou atacar o centro, é uma posição bem parecida com a Filidó. Ou então ele pode jogar o bispo direto, ou para C5 ou para B4, e aqui ele já deixa fraco a casa de B7, eu posso ir direto atacar, ou então eu posso, caso ele venha para B4, eu posso ir jogar D4, e caso ele venha para C5, eu posso já ir atacar lá direto, posso ir até para H5, que eu ataco o peão direto, ele vai ter que defender depois de bispo C4, ele tem que trazer a dama, e aí aqui eu posso jogar uma variante, né, jogar o jogo. E contra o que ele jogou, que foi cavalo F6, eu jogo o gambito Viana com F4. Aí aqui também ele já tem várias ideias, pegar nunca é bom. Eu vou jogar E5, cavalo tem que voltar para a casa inicial. Agora eu vou jogar cavalo F3 para evitar o cheque. Vou jogar D4, vou tomar o peão, vou rocar longo. E eu já vou estar com muito mais espaço, eu já vou estar bem melhor na partida. É ok também defender F4 com D6, não é o melhor lance, mas é ok. Vou jogar cavalo F3, se ele vir cravar eu vou atrás do bispo, né, depois das trocas, porque eu quero rocar longo, então eu vou jogar D3, D3, desenvolver o bispo e fazer um roque longo. Aqui eu também estou ameaçando tomar e enfraquecer aqui o centro dele. E aí eu já vou ter ideias como G4 e G5. A melhor maneira de responder F4 é com D5. Aqui eu vou tomar atacando o cavalo vai tomar em E4. Aqui eu tenho até um truquezinho bem interessante, que é jogar D3, porque se ele for para dama H4 ele já está mal. Eu posso jogar G3, se ele tomar eu vou atacar a dama tem que sair. Ele quer manter aqui a cravada, então ele vai querer jogar um dama H5. Eu vou tomar lá em D5 ameaçando ganhar a torre. Jogar o cavalo não funciona, porque a ideia não é só ameaçar ganhar a torre, mas voltar para F4 atacando a dama. Se a dama quiser continuar mantendo a cravada, ela tem que vir para H6. E aqui eu tenho o cavalo E2 ganhando uma peça, né? Porque é um ataque descoberto na dama. E agora quando a dama mover, eu vou tomar o cavalo. Esse truque não funciona porque aqui atrás, ao invés de jogar o cavalo lá em A6, ele pode simplesmente tomar a torre. Deixar eu tomar a torre dele também. E a posição está igual. O meu cavalo está preso, o dele também. Então aqui eu já estou com ideia de jogar um bispo G2 ganhando o cavalo, mas ele também vai conseguir pegar o meu, então ele está ameaçando também cravar o cavalo. Eu vou jogar bispo G2, eu vou pegar o cavalo, ele vai pegar o meu. E aqui eu acho um pouco melhor jogar de brancas, né? Porque as brancas têm mais espaço, as pretas não podem rocar, então aqui eu posso desenvolver o bispo e a dama e fazer o roque. E aí eu já acho melhor jogar de brancas por causa do direito ao roque e do espaço. Mas ele respondeu F4 da pior maneira, que foi cavalo C6. Aqui ele cai numa sequência. Aqui ele pode voltar para qualquer um dos lados. Eu vou jogar E5, o cavalo tem que voltar para a casa inicial. E agora eu jogo cavalo F3 e eu estou muito melhor devido ao espaço, o melhor espaço e o melhor desenvolvimento. As peças dele estão bem presas, bem sufocadas aqui. Tem uma dificuldade enorme de desenvolver. Um lance mais comum de todos, que é D6. Outro lance bem comum é jogar bispo B4, que é desenvolver, cavalo E7 para fazer o roque. Então aqui ele jogou D6, eu joguei bispo C4, que é o lance comum da posição. Aqui eu sei que eu estou com muita vantagem, só que aqui ele jogou bispo E6. Normalmente tomam, eu jogo dama E2, estou ameaçando tomar com cheque, com o cavalo ameaçando descoberto e tudo mais. Estou também preparando desenvolver o bispo para poder rocar longo.
Só que aqui ele jogou bispo E6, apesar de ser um lance muito comum, eu não lembrava a partir daqui o que eu tinha que fazer. Então eu comecei a calcular jogar D5, depois E6. Só que depois que chega nessa posição, eu já não sabia o que fazer. Depois que ele trocar, aqui eu tô vendo que o cavalo dele tá chegando em E5 com um garfo, tá pressionando o cavalo de F3 que tá cravado e atacando o bispo. Não agora, porque senão eu tomo com cheque, então ele vai trocar primeiro. E depois que esse cavalo chega em E5, que eu não gosto, ele me obriga a voltar para E2. E aqui eu já fico achando que eu perdi toda a minha vantagem. E aí, como eu não queria perder minha vantagem, eu não queria entrar nessa linha. Porém, o lance que a gente encontra aqui como o melhor da posição é bispo B5. Esse é o lance que mantém a vantagem. Porque aqui ele não pode defender com C6, porque eu vou tomar. E aqui eu estou ameaçando um descoberto, ganhar a torre. E não tem o que ele fazer, ele tem que mexer com o rei para E7. E aqui eu vou tomar em B7 com o tempo e eu já estou numa posição muito melhor. Então, para eu entender que essa era a melhor linha, eu teria que achar o bispo lá em B5 dando cheque primeiro. A outra linha que eu calculei foi tomando o bispo. Aqui eu também achei, depois de cavalo G5 eu não estava achando a continuação, porque ele pode jogar um dama D7, defende tudo, prepara o roque. E aqui eu já não sabia o que fazer. Aqui eu podia ter feito roque, ele não tem como jogar cavalo F6 para bloquear lá em F7. E também não pode fazer o roque, porque meu cavalo entra em F7 com garfo, eu vou ganhar qualidade. Aqui a engine acha o lance bem absurdo, que é um lance muito fino, D5 como melhor lance. Ele não pode tomar porque eu joguei 6 e entro lá em F7 de qualquer maneira. E aqui se ele rocar direto, agora eu tomo em E6, ele vai jogar atacando o peão em G2, eu vou entrar em F7, ele vai jogar em G2 e aqui eu não vou mexer nada a não ser propor as trocas com dama D5, um lance muito absurdo. Ele não pode trocar porque ele está perdendo, ele tem que manter as damas. Aí aqui eu vou tomar em D8, não em H8. Aí vai jogar dama H4, mexe o rei, pegar de cavalo, toma o peão, uma linha bem absurda da engine. Mas aqui o lance bem mais natural para um ser humano aqui, que eu talvez poderia ter encontrado, era fazer um rock, porque eu estou defendendo a entrada do cavalo lá em F7 e ele vai perder a qualidade, não tem o que fazer, né? Eu joguei mais devagar, joguei dama E2, estou defendendo o bispo e já estou preparando o meu rock, aqui eu quero desenvolver o meu bispo para algum lugar e depois fazer o rock longo. E eu sei que eu estou com uma vantagem posicional muito grande, ele tem dificuldade de desenvolver ali a ala do rei dele. E aqui ele joga esse lance cavalo H4 que eu nunca vi na vida esse lance. Aqui eu peguei um tempão para calcular tomando o cavalo, ou então jogando D5, tomando o bispo agora, ou então só fazendo um rock. O que eu vi um bocado de linha, tava tentando. Se eu tomar o cavalo ele vai tomar e vai dar cheque. Eu não tô gostando dessa ideia. Se eu jogar tomando aqui agora e depois de F6, eu não tô achando nada aqui, eu não sei se eu faço rock. É que eu tava cheio de informação, não sabia o que fazer. Eu pensei em entrar naquela linha de novo, com D5 E6, mas eu vi que se eu jogasse D5 ele tem cavalo F3 cheque, desviando a dama, dando cheque com dama H4 e ganhando o bispo no final da linha. Eu não estava gostando, o que eu tinha que fazer aqui, não sabia. Aí eu fui pro simples rock. O rock não pode ser tão ruim rocar, né? Aqui eu tava vendo linhas como ele tomando F3, porque vem com cheque, na esperança de que eu jogue tomando de dama e perdendo o bispo. Aqui eu ia tomar de torre, ou então até trocando tudo, né? Trocando tudo. Aqui eu tô atacando F7, então ele tem que defender. Então, aí eu tava tentando calculando, estava calculando essas linhas porque eu achava que ele ia entrar nessas posições, mas aqui ele jogou D5. Esse lance me deixou confuso, né? Porque ele está usando a dama na defesa de D5 e a dama também está na defesa do cavalo. Então, se eu trocar tudo aqui em D5, ele vai ter que tomar de dama e o cavalo dele vai cair. Eu pensei, nossa, ele capivarou uma peça. Então, na hora eu joguei o brilhante lance bispo D5. Esse lance é brilhante, mas tem uma continuação que eu não encontrei. Porque a ideia que eu estava pensando é que depois que ele desviasse a dama, o cavalo caía aqui. Tô com um peão a mais, tô bem.
Só que depois que eu tomo o cavalo, na hora eu vejo que o cavalo deixa de proteger D4, ele entra em D4 com cheque e ameaçando o cavalo. Aqui eu já fiquei incomodado, falei, nossa, eu devia ter calculado um pouco mais. Aí é que vem o porquê de B5, de bispo tomando em B5 ser um brilhante. Porque no final da linha eu tô sacrificando esse cavalo. Aqui eu tenho que jogar um bispo E3. Porque se ele tomar o cavalo, ele perde para dama B5 cheque. Aqui qualquer resposta que ele der, ele vai estar perdido. C6 perde para dama B7, ameaçando a torre e ao mesmo tempo lá o peão de F7. Então, se a torre for para o único lugar que ela não pode ser capturada, ele toma mate. Então, ele está perdendo a torre, não tem o que ele fazer aqui, né? A torre vai cair de qualquer maneira. Ele tem que voltar a dama para defender F7 e deixar com que a torre e o peão em C6 caia. E se ele inventar de mexer o rei, ele já está em rede de mate, com dama D1 ameaçando mate, ele tem que defender. Se ele tentar defender com a torre, ele já cai numa sequência de cheques aqui. Aqui, torre E1, cheque. O único lance legal é entregar a dama, e aqui ele já está tomando mate em 4 lances. E se ele mexer o rei pro outro lado também, ele está na rede de mate com torre D1, cheque. O que eu já estou ameaçando o mate em 1 também é que ele tem que entregar o bispo, porque se ele mexer com o rei de novo, agora ele cai no mate em 2 lances. Então ele tem que entregar o bispo, e aqui ele já começa a entrar em posições completamente perdidas. Estou ameaçando tomar com cheque, ameaçando o mate no próximo lance também. Então aqui ele já está bem perdido. E esse é o motivo de bispo tomando D5 ser brilhante, mas eu não vi. Então aqui, depois que ele deu esse cheque, eu só fiquei, meu Deus, estou perdendo o cavalo. Então eu vou defender com dama F2, porque ele não pode tomar o peão, senão a dama dele vai cair. E se ele trocar as damas, eu pensei, vou tomar de torre, F7 cai. Se ele fazer o roque, ele não tem como defender F7. Ele tem que defender só com o rei, então eu tenho tempo de desenvolver as peças, trazer o cavalo, o bispo, a torre e tudo mais. Só que aqui, na hora que ele joga bispo C5, eu já quebrei. Falei, nossa, esqueci desse lance. Que eu tava bem ainda, se eu tomasse de rei eu ainda tava bem, porque se ele desse o cheque eu podia jogar bispo E3, trocando tudo, F7 tá caindo. Então ele vai jogar um cavalo E7, fazer o roque, tá tudo bem. Então, mas aqui eu acabei cometendo esse erro, essa capivarada, perdi a peça e comecei a fazer, aqui naturalmente, normalmente eu desistiria, mas eu tô jogando a partida inteira, porque vai que ele vacila, né? Então, fiz alguns lances, só para jogar a partida, que eu queria reposicionar meu cavalo atacando a torre. Depois que eu tirei meu cavalo daqui e liberei a casa, ele já colocou o cavalo dele na hora. Que eu joguei bispo F6 para trocar peça. Quando aí o cavalo dele chegou em E5, eu imaginei, não vou trocar peça não, vou manter as peças no tabuleiro, porque é mais chance dele errar. Joguei cavalo B4, na hora que eu joguei o cavalo B4 eu vi que ele tinha um garfo. É que eu pensei, será que tem alguma coisa aqui que eu possa induzir ele ao erro? Aí eu imaginei, eu não posso defender a torre porque ele pega com cheque e depois cai o bispo defendendo a torre. Aí então pensei em jogar rei G3, porque se ele tomar o bispo, aí eu já tenho uma pequena chance, né? Porque eu dou cheque, se ele tomar a torre, eu tomo a outra torre dele, e agora tá cavalo contra cavalo, eu tô só com peão a menos, então eu tenho muito mais chances de ganhar essa partida. Só que aqui ele foi esperto, ele tomou a torre primeiro, depois que eu tomo a torre dele, ele pega o bispo. No final da posição é uma torre contra um cavalo. Tem chances, mas não consegui converter a posição não. Ele achou os melhores lances. Eu fui tentando progredir, ele foi trazendo o rei dele. Aqui eu fiz essa besteira, porque fazer a ruptura não compensa, porque ele tá com mais peça, né? Ele vai trazer o rei dele tá jogando, a torre dele também chega para jogar, então correr atrás de ruptura não é bom. Talvez eu devesse ir atrás dos peões da dama dele. Aqui o rei dele consegue filtrar e aí vai tudo por água abaixo, né? Aqui foi até engraçado que eu queria entrar aqui com cheque para depois
colocar o cavalo ali ou alguma coisa do tipo. Só que aqui depois que eu jogo o cavalo D4 ele sacrifica a torre, porque depois que eu tomo de rei não tem como parar a promoção do peão. Então fiquei fazendo uns lances, né, esperando, deixa eu ver como é que ele vai dar um mate. Aqui ele promoveu os dois peões para duas torres, porque não tinha dama extra no tabuleiro, então ele promoveu para duas torres e deu um mate escadinha. Eu fiquei bem frustrado por perder um jogo onde ele respondeu da pior maneira, cavalo C6, né, respondeu o gambito da pior maneira, e no final ele jogou esse cavalo H4 que me incomodou. Eu estava completamente ganho, mas eu não soube aproveitar, não soube converter a vitória, e aí eu perdi essa partida por vacilo, por besteira. Agora fica para próxima. Agora eu sei como que eu vou lidar contra o bispo lá em E6. É por isso que aqui o melhor lance é jogar, e depois de D5 não é jogar o bispo G4. O melhor lance é voltar o bispo lá para D7 para evitar que ele caia nesse cheque. Então na próxima vez que eu jogar essa variante, que eu ver esse bispo em E6, eu vou jogar vou jogar D5 e E6 e vou entrar naquelas linhas que eu já vou estar sabendo como jogar elas. Nessa partida eu fiz 79,8% de precisão, tive a minha segunda derrota, agora estou com 4 partidas, 2 vitórias e 2 derrotas. Na quinta partida eu saí de pretas, as brancas abriram com E4, Cavalcante sempre. Aqui ele jogou cavalo F3 e depois cavalo C3, indicando que ele está querendo jogar as posições dos dois cavalos. Eu tenho duas linhas contra essa abertura. Eu tenho um sólido bispo G4, se H3 vou tomar tudo, jogar E6, deixo aqui tudo sólido. Ele vai escolher como ele quer jogar, se ele quer transpor para as trocas, se ele quer de alguma forma transpor para o avanço, que é até melhor para mim, porque agora eu tenho C5, cavalo C6, ou se ele quer jogar D3, G6, enfim, aqui tá, aí ele vai escolher, né? Mas aqui as minhas ideias são bem básicas: cavalo F6, cavalo D7, C5. A outra linha que eu tenho, que foi a que eu joguei nessa partida, é tomando em E4, que agora a gente vai transpor para o Antartacal. Eu vou jogar cavalo F6 e que ele vai escolher se ele vai tomar, se ele vai voltar o cavalo para G3, ele pode até voltar para C3. Ele tem até um truquezinho que muitos já tentaram, que é jogando dama E2. Eu não posso, por exemplo, jogar o cavalo em D7, porque senão eu tô tomando mate em 1. É um truque bem velho, mas ainda tem gente que cai, né? Então aqui eu vou tomar o cavalo, ele vai tomar de dama e o truque ainda não acabou. Depois de cavalo D7, bispo C4 e cavalo F6 atacando a dama, aqui ele joga cavalo E5 sacrificando a dama, porque se eu tomar a dama de novo, mate I1 lá em F7. Então aqui eu tenho que jogar primeiro defendendo F7, agora ele tem que sair com a dama, e aqui a gente joga uma partida. Na nossa partida ele tomou em F6, tomei com um peão de E, e aqui a gente joga uma partida, né, de bem simples da Tartacal. O desenvolvimento é jogar o bispo em D6, fazer o roque, torre 8, e a dama em muitas posições vai para C7 para criar a bateria. Esse bispo ele vai cravar o cavalo, se for atacado ele vai voltar. O cavalo normalmente ele vem para D7, porém eu tenho que escolher se ele vai para F8 ou se ele vai para F6, dependendo de como ele vai criar a bateria. A melhor maneira que as brancas têm de jogar contra o Tartacal é criando uma bateria ou contra o peão aqui de F7 ou contra o peão ali de H7. Então se ele criar a bateria contra o de H7, o cavalo em F8 fica muito bom, porque ele fica defendendo lá. Mas aí vai depender de como as brancas jogam, né? Então aqui eu fui só seguindo o plano. Aqui eu não fui cravar por causa do cheque, então eu roco primeiro, depois D4, aí eu vou lá cravar. E aqui ele joga torre E1, dama C7, todos os movimentos mais naturais da posição. E aqui normalmente quando a gente joga a dama em C7 criando a bateria, a maioria das pessoas jogam H3, que é o melhor lance, que eu vou voltar, estou induzindo H3. Alguns jogam G4, o bispo volta normalmente, aí eu já tenho uma ruptura F5 para poder lutar contra esse peão muito avançado. Aqui ele decidiu defender com G3, eu nunca tinha visto esse lance, até fiquei confuso. Depois que eu
joguei o cavalo em D7 para conectar as torres e trazer e começar a lutar pela coluna, ele voltou o bispo para F1. Eu entendi que a ideia dele era reposicionar o bispo e deixar aqui em G2. Achei bem interessante, inteligente também. Então eu jogo F5. Agora que ele não fez a bateria aqui contra F7, então o cavalo F8 já não faz sentido, defendendo lá, ele fica fora de jogo. Então eu quero jogar F5 para poder defender a casa de E4, liberar F6 para o cavalo se reposicionar lá e também, dependendo de algumas posições, até jogar F4. O problema que eu vejo aqui em F4 aqui é se ele tomar seria ruim para ele, mas ele não é obrigado a tomar. Então eu acabo não querendo jogar esse lance. Eu vou para o lance cavalo F6 para poder jogar ele lá em E4. Mas de fato aqui o melhor lance seria jogar F4. É uma ideia bem complicada de achar no meio de uma partida, porque aqui normalmente contra o fianqueto do bispo é muito bom fazer aquela bateria e ir atrás do bispo, porque ele é muito forte na defesa do rei. Então aqui eu tenho uma oportunidade de fazer isso, que agora eu quero trazer a torre aqui para esse lado do tabuleiro, porque eu quero jogar a minha dama sem 8, só que eu não quero prender minha torre. Então primeiro eu jogo ela em D8, deixo na cara da dama, já fica com algumas ideias de temas táticos aqui de descoberta. E aqui depois que o bispo vir para G2 defendendo o cavalo, agora sim eu posso trocar os peões lá e descer minha dama para C8 aqui, tirar meu cavalo, depois eu vou atrás do bispo e o rei dele já fica um pouco mais fraco. Eu segui meu plano normal, joguei o cavalo em F6, quero jogar ele lá em E4. Depois que ele jogou bispo G2, eu lutei pela coluna com torre E8. E aqui ele joga bispo D2, conectou as torres dele. E aqui eu vou colocar meu cavalo em E4, que era o meu plano inicial. Eu acho esse cavalo muito forte aqui, ele está pressionando muitas casas. E aqui ele jogou torre E2, eu vejo que ele quer dobrar, então eu vou dobrar também. Eu não gostei de jogar aqui em E7 porque ele tem como atacar. Não funciona agora, mas eu não gostei dessa ideia, então eu joguei lá em E6 mesmo. E ele dobrou, eu também dobrei. E aqui vem o lance crítico da posição, ele jogou cavalo G5. Esse lance me deixou bastante pensativo, porque ele abriu aqui o ataque na torre dele, mas ao mesmo tempo está atacando a minha. Mas eu vi que eu posso ganhar o cavalo de graça. Eu pensei que ele capivarou a peça, ele está perdendo a peça, porque se ele tomar o cavalo, eu ganho as trocas aqui, né? Porque o meu bispo está defendendo lá, então estou com uma peça a mais, estou com a torre a mais nessa linha. A outra linha que eu vi foi, ao invés dele tomar o cavalo, ele tomar a torre, daí eu vou tomar de torre. E ele de novo não pode pegar o cavalo, senão a torre cai com cheque, então ele teria que tomar a torre. E aqui eu posso voltar tomando de cavalo e eu estou com uma peça a mais. Então eu imaginei que ele tinha capivarado uma peça aqui. Peguei o cavalo tranquilamente, achando que eu ia ganhar a partida aqui já. E ele jogou esse F3. Aqui eu vi que ele ia conseguir a peça dele de volta, porque não tinha o que eu pudesse fazer para manter a peça. Até pensei em trocar as torres, mas não adianta, porque no final da linha o bispo e o cavalo sempre vão estar atacados e um vai cair. E eu não tenho nem como jogar cavalo H3, porque o cavalo não volta mais e o bispo está atacado. Ele não precisa pegar o cavalo, ele move o rei. Agora eu tenho que mover o bispo e o cavalo cai se eu mover o bispo. E se eu não mover o bispo, eu tenho que defender o peão depois que ele tomar, porque o cavalo não volta, então eu tenho que defender quem está defendendo o cavalo. Então já que eu não ia conseguir manter a peça inteira, então eu vou entregar ela de volta pelo peão, né? Pelo menos aqui eu estou com um peão a mais. Então ele tomou de bispo, e aqui quando ele toma de bispo eu acho um lance muito interessante. Eu achei o lance brilhante, bispo tomando em G3, porque a ideia é que se ele tomar a torre, eu tenho tempo de dar cheque lá em G2 primeiro, antes de tomar a torre de volta. Então aqui eu já ia ficar com 3 peões a mais, o rei dele ia ficar muito fraco no centro. Então eu estava esperando que esse fosse o único lance da posição, até que ele tomou o bispo primeiro, e aqui eu já dei uma quebrada. Porque eu estava vendo torre tomando a torre como se fosse um lance forçado, então eu não estava esperando ele tomar o bispo. E aqui eu quebrei, porque como a única coisa que eu tinha visto dessa ideia era tomando em H2 com cheque, eu pensei, será que eu posso continuar com essa ideia, tomando lá em H2 com cheque, porque se a torre desviar eu vou tomar a torre dele com cheque, bispo toma, depois torre toma com cheque. Ele não pode atacar a torre, porque senão a torre dele cai, então ele vai ter que subir, e aqui eu tô melhor. Eu não estava conseguindo ver se essa posição seria melhor para mim. E eu também pensei, e se eu der o cheque e ele não tomar, agora eu troco tudo lá em E2 e ele vai pegar de dama e aí ele vai ameaçar mate, então eu não vou ter tempo de pegar o bispo. Eu tava confuso no que fazer, mas a ideia era bem simples.
era só tomar torre e ganhava a partida, né? Depois aqui, é interessante que aqui eu não posso tomar de torre, porque ele toma lá em F5 atacando a torre e também H2. Então aqui eu tenho que tomar de peão, e aí depois ele vai salvar o bispo, porque o outro bispo dele vai estar defendido. E nessa posição aqui eu tô com uma qualidade a mais, eu tô com a qualidade de 2 peões a mais, então tô numa vantagem material muito grande. E aqui já deve ser fácil converter. Mas eu estava tão focado no bispo tomando em H2 que foi a única coisa que eu pensei e joguei. Aqui ele já tem como quase que voltar na partida, ele tem quase como equilibrar a posição tomando aquela linha que eu imaginei que eu não sabia se era boa para mim ou se era boa para ele. É boa para ele porque eu perco toda a minha vantagem. Porque aqui depois de rei G2 eu não posso tomar o bispo, porque senão a dama dele já começa a infiltrar aqui no meu rei. Eu tenho que achar o lance dama F4, que é o único lance que mantém o jogo equilibrado. Então, achar esse dama F4 eu não sei se eu conseguiria, talvez eu até pegaria e esqueceria desse lance. Então, mesmo assim, nessa posição, ele consegue já quase que igualar, ele fica um pouquinho pior só. Mas ele só fica pior por causa do lance dama F4, porque agora, como o rei dele está muito aberto, eu consigo ter algumas ideias. O bispo dele está atacado, agora eu estou ameaçando tomar o bispo tem que mexer, ele vai para E2. Aí aqui eu já tenho algumas ideias de... Aqui eu já posso até forçar um empate, né? Eu, por estar com uma peça a menos, eu tentaria forçar um empate, porque eu com certeza não ia achar os lances precisos que criam chances para ganhar uma posição dessa. Eu sei que tem esse lance dama G5, porque se ele vir para F2 aqui, cai a torre. Então ele teria que vir para F3. E aqui eu já tenho um cheque, forçando de novo. Ele não pode subir, senão a torre cai. Então ele sempre vai estar nessa linha de cheque forçado aqui. E aqui eu já conseguiria provocar um empate. Minha sorte é que ele também não viu essa ideia e respondeu o cheque mexendo o rei e me devolvendo toda a minha vantagem. Aqui eu pego meu bispo, estou com 4 peões passados. E aqui ele vai para simplificar. Eu acho que é uma boa ideia simplificar tudo, porque eu estou com esse tanto de peão aqui fácil para promover. Mas esse lance aqui é muito ruim, porque eu acabo dando uma chance de uma sequência de lance muito chata para ele. Porque aqui ele pode tomar a torre e jogar dama E4 atacando os dois peões. Eu tenho que defender um. Se ele pegar o G4, eu tenho que voltar o bispo, é forçado quase, porque eu tenho que jogar com a dama e minha dama tá na defesa do bispo, sem contar que ele tá ameaçando a dama cheque lá, ganhando uma peça. Então eu tenho que voltar o bispo, e esse tempo ele usa para jogar dama H5 cheque. Eu não posso voltar para G8, porque senão dama E8, único lance, e agora bispo B4, muitos lances chatos. E eu não posso nem sequer vir para F8, porque senão H7 cai. Então ele acaba tendo uma chance aqui de voltar na partida. Só que aqui ele jogou a torre dele para E2, ameaçando ganhar uma peça. Eu defendo meu bispo, eu acho que meu bispo tá bom aqui, porque ele tá deixando o rei muito sufocado. E se eu conseguir puxar o peão, ele também tá defendendo a casa de promoção, então eu mantenho ele ali. Dama F3, aqui eu jogo dama E7, eu tô forçando uma simplificação, a troca de torres, porque eu tô achando que eu tô muito melhor devido a esses peões, eu tenho muito peão passado. Então qualquer final aqui eu tô ganho. Depois das trocas ele vai atrás do peão lá em G3. Aí que eu tento achar uma forma de arrematar a partida. Então eu vou para esse lance dama E1, porque eu pensei, e se eu jogar agora dama F2 e a gente trocar, eu tô ameaçando tanto o bispo quanto promover. Mas só que aqui ele pode tomar o bispo, porque o rei dele tá promovendo, tá defendendo a casa de promoção, então não funciona. Então eu pensei, e se eu der o cheque aqui primeiro e ele vir para rei H3 e vir para F2 agora? Porque se ele trocar, eu vou estar atacando o bispo e também vou estar promovendo. Só que o problema é que ele não é obrigado a tomar a dama, ele pode simplesmente vir para G4. Continua defendendo o avanço, então eu não posso mais avançar, porque senão a peça cai. Então acabei não, então ao invés de vir para F2 eu vou tomar o peão, porque pelo menos eu já vou perder um peão, eu vou pegar o outro. Então agora eu tenho 3 peões avançados e eu tenho uma chance muito maior de arrematar essa partida, né? Eu posso forçar uma troca de damas e ganhar a partida. Então trocou tudo e aqui eu quebrei no cálculo, errei o cálculo. Eu vejo que o lance natural é dama D7 cheque, defendendo o peão,
e ganhando tempo, porque agora ele tendo que mover o rei, eu vou abrir uma casa de fuga aqui para mim, para o meu rei, né? Porque o meu rei tá faz horas aqui com a chance de tomar mate na última fileira, porque ele tá querendo dar esse cheque em B8 e ao mesmo tempo atacar o peão. Então esse cheque é bom porque ele defende o peão. Só que eu achei nos meus cálculos que eu poderia jogar F6, porque depois que ele viesse em B8 com cheque, eu jogaria rei F7. Depois que ele desse cheque, eu tinha esse lance maravilhoso com dama D7 dando um cheque e obrigando a troca de damas, porque nos meus cálculos o meu rei ia estar aqui em E7. Então aqui eu estaria forçando a troca de damas e completamente ganhando o jogo. Só que depois que ele toma em B7 com cheque, quando eu vou para pegar a dama, eu fico, ué, meu rei tá aqui, não aqui. Nossa, entreguei a partida, entreguei toda a minha vantagem. Agora eu vou ter uma chance aqui muito grande de perder. Aqui eu já achava que a posição estava completamente empatada, porque ele também está defendendo o único peão que eu estou atacando. E aí agora ele vai começar a dar uma sessão de cheques. Ele tomou o peão, até pensei em começar eu dar cheque. Mas eu pensei assim, não, eu consigo fugir dos cheques, então eu vou pegar mais um peão, que aí eu já deixo uma fraqueza muito grande aqui e tenho mais chance de vitória. Só que aí ele começou a dar um monte de cheque e aqui eu já comecei a ficar triste, né, achando que era empate por ficar forçando muitos cheques, que não tinha como escapar. Então eu pensei em levar meu rei para perto da dama para eu tentar bloquear algum cheque com a dama. Então ele dá um garfo querendo peão, eu jogo o rei para cima para ele não pegar com cheque. Ele começa te dando muito cheque e aqui ele vai atrás do peão. Então aqui eu jogo o G5 para ele não tomar esse peão enquanto eu tô atacado, mas ele tomar esse peão nem é tão bom, eu poderia até começar a pegar outro peão tranquilamente. Mas aqui eu joguei G5 e aqui eu dou outra chance para ele empatar a partida com vários cheques. Só que na hora do próximo cheque aqui ele tem vários cheques que mantém o jogo sempre empatado. Porém ele deu esse cheque em D4 e não viu que a minha dama estava de olho lá na casa, perdeu a dama e aqui agora é só arrematar a partida, né? Nessa partida eu tive 81,7% de precisão, tive 3 vitórias e 2 derrotas e fiquei em sétimo lugar nessa etapa.